Olá pessoal, aqui é o Samuel Kelles. Mais uma vez estamos aqui com o nosso tutorial Roteiro de Cinema Caminho dos Fortes. Vamos lá? Já falamos sobre ícones de imagem objeto e outras particularidades, ambiente no caso. E agora vamos falar imagem e personagem. O ícone de imagem personagem, ele não se refere especificamente ao personagem em si, tão somente ao personagem, mas ele vai trabalhar assim sutilmente com uma característica imagética, lembrem disso, característica de imagem desse personagem ou uma situação sofrida por ele. Quer dizer, uma característica que a gente pode notar apenas vendo a tela, né? apenas observando a trajetória do personagem, sem ele falar nada, sem a gente conhecer quais são os desejos deles verbalizados. Simplesmente de olhar o personagem, a gente já está vendo essa característica, correto? Ou no conjunto da trama, por repetição, a gente vai notar essa característica dele. Então, na verdade, vai ser um ícone, que ele vai dirigir a trama, vai segurar a atenção, aquela coisa toda, como já aprendemos. Ou uma situação sofrida, pode ser uma fobia, pode ser um medo dele, pode ser qualquer coisa que relacionada diretamente ao personagem, correto? Por quê? Porque esses dois itens aqui, característica imagética ou situação sofrida, vai sinalizar, indicar especificidades da narrativa, como já dissemos. Vamos lá. Imagem e personagem é aquilo que você apenas vê no personagem, que no fim faz algum sentido. No fim da sua história vai fazer algum sentido. Por que eu coloquei aqui apenas característica imagética? Porque na verdade o personagem fala, né, grita, canta, aquela coisa toda. E eu não coloquei o som. Aqui colocamos assim: a fala não entra aqui, pois é conveniente que seja considerada como ícone de som, a fala. Porque, pessoal, se nós formos trabalhar o personagem com toda a sua complexidade, toda a sua riqueza de detalhes, nós não sairemos daqui e não iremos para o próximo vídeo, correto? Então, como vocês já me conhecem, eu vou separando aqui as partes por partes, né, para tentar ser o mais exato possível, o mais claro possível, para facilitar o entendimento, ok? Então, o cinema originalmente era imagem, não tinha som. Então, vamos trabalhar aqui com o ícone imagem personagem. Daí, entendemos o porquê de ter sido separado personagem para ícones de imagem e não para ícones de som, correto? Personagem nós vemos os seus sentimentos e suas reações, ok? Sem mais delongas, vamos lá, o primeiro exemplo. Interna Academia Dia. Aqui nós vamos olhar aqui o que é a característica imagética de quem? De Costa. Marco Riccone está malhando ali, Costa ali gordinho na esteira correndo, tal, com o ratinho. Ele fica observando o Marco Riccone. Qual a característica de Costa aqui? A característica de observador, imagética. Você está vendo ali, então você já se pega. Se você está ali assistindo, poxa, aquele cara ali está observando falando de tal, o que é que vai acontecer? Isso já é um link, já é um indicativo, ícone, indicativo, já é um sinalizador de que algo vai ocorrer entre eles. Não se falaram, não se conhece, mas fulano de tal está observando fulano de tal B. Fulano de tal A observa fulano de tal B. Costa observa Marco Riccone. Tranquilo. Depois, já aqui na frente, o que acontece? Daquela observação de Costa ali, casual, sem nada a ver, nada mais. Você pode pensar o que você quiser a respeito dessa observação dele, o espectador. Eles acabam se encontrando, porque Marco Riccone está no vestiário, o Costa também na ducha, e o Marco Riccone, o que ele faz? Ele pega a carteira de Costa e a rouba. Até então, eles se encontraram, mas você ainda está intrigado. Mas por que ele está observando aquele cara? Aqui ainda não disse nada dessa observação, simplesmente Marco Riccone roubou a carteira do cara. Aí você ainda fica segurando aquela pontinha, estava observando ele na academia.
esse sujeito aí, gordinho, tem alguma coisa. Passando, o que acontece lá na frente? Novamente, característica imagética do personagem. Jeremias está no cursinho, perguntando sobre cursos preparatórios, aquela coisa toda. Quem que está sentado tranquilamente no sofá, balançando a pena com a gravata amarela? Costa. Costa observa a característica imagética. Você já começa a linkar os pontos. Engraçado, esse cara estava na academia observando o Marco Riccone. O Marco Riccone roubou a carteira dele, mas isso não explicou porque ele estava observando. Agora ele já está aqui de olho no Jeremias. Você já começa a desconfiar. Pô, esse cara só observa o homem, o que está acontecendo, aquela coisa toda. Isso já deixa o espectador intrigado. Ele não sabe por que é que Costa observa tanto. Ok? Isso vai amarrando a sua trama. Vai dirigindo a sua trama. Um dispositivo que dirige. Tranquilo? Sinaliza, que indica. Vamos lá. Aqui do personagem. Ok, então esse primeiro quadrado aqui, esse primeiro quadro aqui, ele fala a respeito do link entre Jeremias e Costa. O Costa não observou Jeremias no cursinho? Observou, tranquilo. Aí quem lê o roteiro vai saber que depois ele coloca um cartão no livro, aquela coisa toda. Lá na frente, posteriormente, Costa encontra com Jeremias na biblioteca. Então, você vai ver que aquela observação de Costa em cima de Jeremias era meramente profissional, digamos, entre aspas, do profissional do crime, ok? Então ele já estava de olho em Jeremias, assim também como lá atrás ele também estava de olho em Marco Riccone. Aqui um outro exemplo, aqui eu não coloquei aqui o fechamento de Marco Riccone quando Costa observou, mas no decorrer da trama, quem lê o roteiro vai saber que eles realmente se conhecem depois, e depois do episódio da carteira, e formam até parceria, aquela coisa toda. Vocês precisam de ler o roteiro, ok? Vamos lá. Mais um ícone aqui de imagem relacionado ao personagem. Toda vez que Costa está na biblioteca com Jeremias, lá no cantinho tem dois jovens estudantes, um negro e um branco. É Luiz e Fernando, eles não falam nada, eles só ficam estudando. Você acha que esses dois caras ali, ali para compor o ambiente da biblioteca, compor o local, aquela coisa toda. Aí, no segundo encontro de Costa com Jeremias na biblioteca, quando Jeremias quer desistir de tudo, quem está lá no cantinho? Luiz e Fernando estudando. Costa ainda utiliza a figura dos dois como exemplo, e para fazer aquele discurso dele persuasivo para cima de Jeremias. Ok, então vocês viram ali, Luiz e Fernando. Aí Luiz e Fernando, ué, aqueles dois caras ali, você ainda não sabe o nome deles não, você sabe que tem aqueles dois caras lá. Ícone imagético, personagem, aqui já é referente a eles mesmos, característica, um rapaz branquinho, outro pretinho, dos dois estudando, já te marcou na primeira cena. Na segunda, poxa, engraçado. Aliás, na primeira cena você achou que era uma coisa qualquer, na segunda aparece. Engraçado. Esses dois caras aí, pode acontecer alguma coisa. Tranquilo? Então, na próxima aparição deles, onde é que eles vão estar? Não mais na biblioteca, estão no quartel da Polícia Militar, na sala de aula, porque os dois foram aprovados, Luiz e Fernando. Ok? Então você realmente faz sentido, porque eles estudavam ali e tal, apareceram ali, então foram aprovados. Então mostrou a questão da resolução, aquela início, meio e fim, apresentação, resolução, ok? E depois disso eles até aparecem na trama também, lá na frente, em várias outras situações. Creio que é só isso aqui. Deixa eu ver aqui mais um exemplo aqui de ícone personagem. Aqui vamos falar do pai de Marina. Aqui já fala, eu falei tanto de imagem, vamos falar agora de situação, personagem. O que acontece? Ele está saindo de um mercado, de um sacolão e tal, e de repente ele passa mal, põe a mão no peito e tal. Você lembra do pai de Marina só no início do roteiro, quando ela despede dele, vai para a cidade grande estudar. Agora ele aparece de repente, passando mal no meio da rua. Aí você só passa essa cena ali, desdobra, vai para outras coisas, some, várias páginas, tal, 30, 40 minutos. Aí o que acontece lá na frente? Esse indicativo, que essa situação dele passar mal, ela reflete lá na frente. Quando Marina está atenciosa ali estudando, quem que liga para ela? A mãe dela. Falou: Marina, ô filha,
você precisa vir rápido, seu pai não está bem, estou no hospital. Quer dizer, aquele indicativo ali de que ele tinha um problema, sei lá, coronário, cardíaco, não sei, ele passou mal. Indicou e realmente aconteceu lá na frente. Situação de personagem, só para dar um link, para não deixar as pontas muito soltas. Você poderia simplesmente isolá-lo desde o início do roteiro, quando ele despede da filha, e depois já a mãe já ligar falando que ele estava passando mal, mas você ia falar assim, poxa, mas engraçado, parece que o cara não tinha nada, foi assim, apareceu essa vez. Então, poderia ser feito assim diretamente, mas eu preferi colocar esse indicativo aqui, mesmo porque ele me ajuda no decorrer da trama, em transições e tudo mais, e deu aquele gostinho, né, de dirigir a trama com sinalizadores, com pontinhos que vão se juntando para montar uma trama, ok? Então, aqui mostramos situação de um personagem, ele passa mal, depois realmente se resolve que ele está no hospital, ok? Função, de função, especificamente esse ícone aqui, a gente está explicando apenas um, só para não tomar muito tempo. Função, ele tem a função de ajudar na narrativa e tal, e transições, depois nós vamos ver transições, por isso que função está um pouco assim, meio solto nessa explicação, mas quando estudarmos transições nós veremos isso. Principal, porque tem apresentação e resolução, ele aparece aqui e se resolve lá, o ícone tem muito essa característica de resolução, mas pode ser secundário também, como já vimos. E significado, né, no caso aqui do pai de Marina, ele é bastante explícito, porque o cara teve um ataque no meio da rua. 30 páginas depois, o cara realmente está no hospital, teve um ataque cardíaco. Quer dizer, é explícito, simplesmente mostrou a situação do cara, não tem nada implícito aqui, filosofar sobre alguma coisa. Tudo bem claro, ok? Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.